Olá a todos, espero que se encontrem bem. Esta manhã eu dei uma aula online e a certa altura resolvi um exercício onde nos era pedido para calcular o limite de uma função num ponto. A verdade é que eu não fiquei muito satisfeito com o enunciado do exercício, uma vez que o limite não existia, salvo erro, dava menos infinito. Bom, não interessa, não há problema nenhum, contudo, eu decidi alterar a expressão da função em causa e saiu este exercício que eu tenho aqui, o qual vou agora resolver convosco. Vamos lá? Bom, considere a função f, cuja expressão é esta, ou seja, f de x é igual à raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre π menos 2 arcosseno de x. Em primeiro, vamos determinar o domínio D desta função e depois sim, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende para 1 por valores inferiores. Ok. Bom, então, primeira pergunta. O domínio D é o conjunto formado pelos pontos x reais, tais que, bom, vamos olhar para a função, temos aqui uma raiz quadrada, portanto, 1 menos x ao quadrado é maior ou igual do que 0. Ok. Agora temos aqui a função arcosseno de x. O domínio da função arcosseno de x é o intervalo menos 1 a 1. Portanto, x está compreendido entre menos 1 e 1. Bom, e temos também aqui o denominador, não é? π menos 2 arco seno de x tem que ser diferente de 0. Ok. Bom, vejamos então em que é que se traduzem todas estas condições. Aqui, 1 menos x quadrado maior ou igual do que 0 significa x ao quadrado menor ou igual do que 1. Logo, x é menor ou igual que a raiz quadrada de 1 e maior ou igual que menos raiz quadrada de 1. Mas esta condição já aparece aqui. Tudo bem? Bom, aqui temos 2 arco seno de x tem que ser diferente de π. Certo? Ou seja, arco seno de x é diferente de π sobre 2. Bom, como disse há pouco, o domínio da função arcosseno é o intervalo menos 1 a 1. E a função arcosseno é estritamente crescente. Arcosseno de 1 é π sobre 2, portanto o x é diferente de π sobre 2. Desculpem, é diferente de 1. Ok? Bom, isto significa que o nosso domínio é então o intervalo de menos 1 a 1, mas x é diferente de 1. Fechado no menos 1, aberto no 1. Cá está o nosso domínio. Inclui o menos 1, mas não inclui o ponto 1. Ok. Pergunta 2. Limite de f de x quando x tende para 1 por valores inferiores. Cá está. Tendo em conta o domínio, x tende para 1 por valores inferiores. Só faz sentido dessa forma. Bom, notem que o ponto 1 não faz parte do domínio, mas faz sentido calcular o limite nesse ponto, uma vez que 1 é ponto de acumulação do domínio, está bem? Isto é igual ao limite com x a tender para 1 por valores inferiores
de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre π menos 2 arco seno de x. Ok. Bom, nós já vimos que quando o x é 1, o denominador anula-se, não é? Mas o numerador também se anula. 1 menos 1 é 0. Portanto, estamos perante uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a qual vamos ter que levantar, não é? Vamos ter que calcular este limite. Bom, eu vou efetuar aqui uma mudança de variável por forma a fazer aparecer um dos limites notáveis, que é o limite que envolve o seno. Portanto, eu vou designar aqui o denominador, vamos pôr aqui cálculos auxiliares, seja alfa igual ao denominador, ou seja, π menos 2 vezes arco seno de x. Ok. Bom, então, como x tende para 1, por valores inferiores, então, bom, alfa tende para 0, como vimos, não é? Alfa tende para 0. Aqui, arco seno de x tende para π sobre 2 por valores inferiores. 2 vezes arco seno de x tende para π por valores inferiores. Portanto, π menos esse ângulo vai tender para 0 por valores superiores. Alfa tende para 0 mais. Ok. Bom, agora vou tentar determinar x em função de alfa. Bom, alfa menos π, está aqui, alfa menos π é igual a menos 2 arco seno de x. Ou, se preferirem, π menos alfa, vou multiplicar por menos 1. π menos alfa é igual a 2 arco seno de x. Isto implica que π sobre 2 menos, vou colocar assim, menos alfa sobre 2 é igual ao arco seno de x. E, portanto, x é igual ao seno de π sobre 2 menos alfa sobre 2. Bom, o seno de π sobre 2 menos qualquer coisa é o cosseno de qualquer coisa. Portanto, x é igual ao cosseno de alfa sobre 2. Já está. Temos o x em função de alfa. Bom, então vamos pegar aqui na nossa resolução principal, limite. Portanto, a partir daqui só temos alfas. O alfa tende para 0 mais. O denominador eu chamei-lhe alfa. E o numerador é raiz quadrada de 1 menos x. Mas x, bom, x é cosseno de alfa, não é? Cosseno de alfa sobre 2, aliás. Cosseno de alfa sobre 2. Mas x ao quadrado, portanto o cosseno está ao quadrado também. Ok, igual. Vou continuar aqui em baixo. Ao limite, com alfa a tender para 0, por valores superiores. Bom, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado.
Portanto, temos aqui raiz quadrada de seno ao quadrado de alfa sobre 2. Sobre alfa. Igual ao limite com alfa a tender para 0 mais. Bom, como o alfa é positivo, o seno de alfa sobre 2 também é positivo. Logo, posso cortar aqui o quadrado com a raiz e não preciso de acrescentar módulo. Fica apenas seno de alfa sobre 2. Ok, sobre alfa. Bom, eu estou aqui perante um limite notável. Só me falta colocar aqui um 2 e aqui para compensar outro 2, não é? Portanto, temos o limite quando alfa tende para 0 mais seno de alfa sobre 2 sobre alfa sobre 2 vezes o meio. Bom, e isto é igual a 1 vezes o meio, ou seja, igual a 1 meio. E pronto. Foi desta forma que eu resolvi o exercício. Desta vez já existe limite. Bom, espero que tenham conseguido entender esta resolução. Fiquem bem e vemo-nos por aí. Tchau!